Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Que bom que vocês estão aqui, né? Eu sei que hoje é um dia típico, questão de Dia das Mães, aliás, as mamães aí presentes, desde já um feliz Dia das Mães para vocês, e que bom que vocês, mesmo sendo mãe, porque é o Dia das Mães, mas a mãe também acaba trabalhando, fazendo as coisas tudo lá para os filhos irem, né? Mas que bom que você que está aqui, que é mãe, mesmo tendo hoje um dia atípico, agitado, que recebe os filhos, os netos, pôde estar na presença do Senhor neste momento para nós cultuarmos a Deus, a nossa escola dominical. E eu gostaria que a igreja, os amados presentes, abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 fala da diferença do justo e dos ímpios. E hoje, dentro da nossa exposição, né, nós estamos expondo a primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Hoje nós vamos ver dos versos 7 a 10, que vai falar sobre a diferença dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Isso daqui a pouco na nossa exposição, no nosso estudo. Então eu quero abrir o culto com o Salmo de número 1, que fala da diferença do justo e dos ímpios. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Eu tenho certeza que hoje, dentro da exposição, vamos compreender qual é o caminho do justo, qual é o caminho do ímpio, qual a diferença dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, o estudo, essa série, é exatamente para a gente ter esse diagnóstico, a gente compreender, entender e assim crer, porque João escreveu a carta para que aqueles que creem possam ter certeza que são filhos de Deus. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por entrar por essas portas, muito obrigado, aliás, pelo ar que nós respiramos, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por nos amar, muito obrigado por cuidar de nós, muito obrigado por ser paciente para conosco, porque nós temos plena certeza que damos muito trabalho para Ti. O Senhor é um Pai que, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até agora, como a Tua palavra diz que não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Então, quanto trabalho o Senhor tem, e ainda lidar com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com as nossas teimosias. Obrigado por ser paciente e não ter descarregado sobre nós a sua ira. Então nós oramos como muitas das vezes Davi orou, dizendo: Senhor, segundo a sua misericórdia, tenha compaixão de nós. Permita-nos estar na tua presença, permita entrar neste lugar, que é a tua casa, que é santa, que deve ser reverenciado, o lugar da adoração, toda a santidade convém na casa do Senhor. Então, Deus, permita-nos estar aqui, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, perdoa os nossos pecados, e obrigado pelo dom da vida, e obrigado pelo cuidado para conosco. Aqui estamos para servir, louvar o Teu nome, estudar a Tua palavra, para entendermos a diferença do justo e do ímpio, dos filhos de Deus e dos filhos do maligno, Senhor, para compreendermos e vivermos como filhos de Deus, e a importância da Tua palavra está presente em nosso coração. Então, Deus, aqui estamos,
receba-nos, a cada um daqueles que aqui se encontram, que vieram, mesmo hoje sendo um dia atípico, onde a família se reúne, é toda uma preocupação, mas que bom que os irmãos puderam estar aqui. E juntos, com aqueles que aqui se encontram, iremos adorar, iremos louvar, estudar a Tua Palavra, e eu tenho certeza, sairmos daqui edificados e fortalecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando entro em Tua presença, vamos louvar ao Senhor, e bendizer aquele que é santo, e digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor ao Senhor, e assim rendemos a Ele toda a adoração. Pode dizer até as mãos. Teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o seu louvor. Santo Deus, Santo Deus. Senhor, Tu és digno de louvor. Que Ele é, igreja. Santo é o Senhor. Vamos. Santo é o Senhor. Lá em cima, quando entra em Tua presença. Quando entra em Tua presença. Prostro aos Teus pés. Os Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o seu louvor. Agora erga as suas mãos e declare a sua santidade. Santo Deus, Santo Deus, Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Nosso Deus é santo, Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Declare. Santo, 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 Santo. O nosso Deus é Santo, 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 Santo. Glória a Deus.
Bendita a tua presença. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti. Bendito e exaltado o teu santo nome. Se o nosso Deus é santo, né? Qual for a mensagem das semanas anteriores, dos outros domingos? Filhos santos de um pai que é santo. Aí a palavra diz: sede santo como eu sou santo. E assim nós devemos viver, porque o nosso Deus é santo. Bendito e exaltado seja a tua presença. E louvar a Deus independente das circunstâncias, né? Tem dias que estamos felizes, alegres com as boas notícias. Tem dias que o vento está soprando a favor e a gente vai, né, navegando o curso da nossa vida numa tranquilidade, numa bênção só. Mas tem dias também que enfrentamos os mares de tempestades, de notícias ruins, de doenças, de lutas. Mas a paz que nós temos independe. O louvor a Deus, ele deve ser incondicional. Não é porque tudo vai bem. E aí é preciso então que a gente entenda que a nossa fé, ela será provada. Iremos passar por isso para que também possa haver um processo de crescimento, amadurecimento na nossa vida espiritual, uma progressão contínua. E aí então nós vamos louvar ao Senhor independente das circunstâncias. Foi o que Abacuque fez, mesmo quando não havia animais no curral, no aprisco, mesmo quando a vide não deu fruto, ele todavia disse: todavia eu me alegro e exulto, Deus, a minha salvação. Então é louvar ao Senhor independente das circunstâncias, saber que a paz que nós temos não é a ausência de guerra, mas é mesmo que em meio à guerra temos essa paz no nosso coração. Aleluia. Em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, igreja. Olha o seu amor. Não olhe a circunstância, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe seu amor. Não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Mais uma vez lá em cima, essa paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre E ainda que a figueira não floresça, ou que a vide não deu o seu fruto.
circunstâncias. Não, não, não. Independente das circunstâncias, e declare o seu amor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo. Adore a Ele independente das circunstâncias. Eu te adoro, meu Senhor. Aleluia. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Fale dessa intimidade. Eu te quero, meu Senhor. Eu te quero, meu Senhor. Eu te quero, meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu te amo, meu Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado a Deus. Bendito e exaltado, engrandecido o teu nome. Louvado seja a tua presença. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Não importa as circunstâncias, não importa o que acontece ao nosso redor. Às vezes ficamos entristecidos, sim, choramos, sim, mas isso não pode impedir de nós louvarmos a Deus. Às vezes ficamos procurando razões. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? E às vezes corremos o risco até de lamentar, de murmurar. Mas olhe para Cristo, olhe para Jesus. Qual é a razão? Qual a razão de Cristo ir para a cruz voluntariamente e sofrer, e ser castigado, humilhado, despido, transpassado por uma lança, pregado numa cruz? Qual a razão? A razão é que o Pai o abandonou, mas não abandonou a mim e a você. O Pai o desprezou. Deus meu, por que me desamparaste? Mas desamparou o Filho para não desamparar a minha e a sua vida. Então as razões, às vezes procuramos os sentidos e ficamos, isso não tem sentido, Senhor. Amados, Deus é maior, o Senhor é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, ainda que a terra não floresça,
ainda que se abale os montes, os mares, tudo pode se abalar, os reinos se abalam, mas o Senhor continua no controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Portanto, não desespere, não desanime, louve. Está sofrendo, louve, está chorando, louve, porque o seu louvor em meio à dor será como uma semeadura, porque virão os dias de júbilo, virão os dias de alegria. Creia nisso, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel não a nós, porque nós não somos fiéis, mas Ele é fiel à palavra dEle, à promessa dEle, e Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Por isso faça como Abacuque, mesmo vendo toda a devastação, mesmo vendo um cenário de terror, ele disse: todavia eu me alegro e exultarei o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, ó Deus. Receba o louvor, receba os cânticos que entoamos a tua presença nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Compartilhe da bênção de Deus com seu irmão neste momento. Rapidamente, 2 avisos. Lembrando que já está abertas as inscrições para o CETEB. Nós vamos fazer o CETEB temporada 2022-2023, porque anteriormente o CETEB ele começava em março e a gente concluía em novembro, aproveitava o feriado de novembro, 15 de novembro, e fazia formatura junto em Paracambi. Depois nós passamos a fazer só aqui em Laje, e agora nós vamos fazer a temporada 2022-2023, aí no aniversário da igreja, no ano que vem, a gente vai ter também um dia separado para ter, né, a parte da cerimônia, entregando os certificados. Então, estamos aí sob uma nova direção do irmão Lucas, e aqueles que precisarem de uma ficha, pode pegar comigo aqui no final do culto. Nós temos ali também uma enquete para ver o melhor dia e horário para o início das nossas aulas, que deve começar na primeira semana de julho. Então, esse mês de maio para inscrição, e junho a gente vai estar definindo, fazendo um levantamento, tendo provavelmente uma reunião antes do início das aulas, e julho começando as aulas, tá ok? Então, quem precisar tem que preencher aqui uma ficha, pegue comigo no final do culto. Logo mais o Lucas deve estar aí ele se responsabiliza sobre isso. Temos ali no quadro de aviso um telefone também para contato e tirar as suas dúvidas. Quero também lembrar que no próximo domingo, dia 15, no período de 11 até meio-dia, haverá uma quentinha, né, um almoço beneficente do Centro Social, e aqueles irmãos que desejarem comprar para estar abençoando, né, é mais do que uma oferta, que você também acaba se alimentando e comendo, né? Então, eu sei que tem irmãos aqui que têm participado da campanha lá, e você tem toda a liberdade para fazer isso. Nossa igreja abençoa voluntariamente, todo mês também eu envio uma oferta das nossas entradas para abençoar o Centro Social, mas é preciso uma mobilização maior. Aí eles estão organizando uma quentinha, comida mineira, arroz, tutu, macarrão, couve, farofa, torresmo, carré. O valor é R$16, com esse propósito, né, de estar abençoando, se tratando de um apoio, principalmente para os irmãos aí da terceira idade. Quem já está aí acima dos 60, né, daqui a 9 anos eu chego lá e vou também lá participar das programações, da massagem, ginástica, sei lá o que vai ter lá, vai ter parte de psicólogo, um monte de coisa lá, dando assistência aos irmãos. Mas, a princípio, já reiniciou a obra, que já tem um prédio, né, um galpão, agora são as dependências que precisam de ser aceleradas. Valor de R$16, Tayane está na área, eu vi Tayane por ali, Tayane responsável ali pela venda das quentinhas. E isso vai ser no próximo domingo. Não precisa de ir em Paracambi, tá? Os irmãos vão estar preparando, trazendo e deixando aqui no período de 11 a meio-dia para receber com a Tayane. No dia 22, sem ser então o domingo, dia 15, no dia 22,
pastor Simval, com aquela equipe dele, com a questão da ótica, vai ter exame. O exame é gratuito. Se você desejar ou tiver necessidade de fazer o óculos, aí é outra parte. Vai ser tudo isso conversado com eles. Eles apenas vêm, fazem o trabalho depois do culto da manhã, no dia 22, a partir de 11 horas. Aí aqueles que desejarem, como foi no ano passado, acho que ano passado foi em março ou abril, se não me falha a memória, e você vai poder fazer o exame gratuito, desejando o óculos, aí é só acertar lá com a equipe dele, ok? Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, louvando a Deus com as primícias de nossa renda, tendo alegria de poder servir ao Senhor. Se você trouxe o seu envelope de casa e desejar trazer aqui à frente, eu gostaria neste momento de estar recebendo das suas mãos. Amém. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pelo desprendimento dos irmãos. Eu sou grato a Deus pela generosidade, fidelidade da igreja local. Muitos são os amigos e colegas que compartilham acerca dessa situação e enfrentam dificuldades. Mas eu te louvo porque durante todo o período da pandemia, quando não tínhamos nem o culto, a igreja estava fechada, mas os irmãos assim se manteram fiéis no seu compromisso. Isso, ó Pai, nos dá a oportunidade de testemunhar. Não somos melhores do que ninguém, mas entendemos que quando somos abençoados, somos também para sermos abençoadores. E por isso abençoamos lá na construção do centro social, temos suprido as necessidades, somando as doações da campanha do quilo, também com ofertas. Às vezes alguns irmãos que têm tido dificuldade para honrar os seus compromissos com conta de luz e outras situações. E até mesmo igreja que nós abençoamos durante esse período e temos abençoado como uma obra missionária, não um missionário específico como fazíamos antes, mas dando uma oferta missionária para o irmão que está ali com dificuldade de pagar o aluguel, ou está tendo que construir mais rápido para sair do aluguel. Obrigado. Obrigado porque nós temos tido condição de fazer isso. Isso só é possível por causa da fidelidade e da generosidade do teu povo. Que o Senhor, ó Pai, na tua graça e bondade, como tem feito, suprido todas as nossas necessidades, continue abençoando a tua igreja e esses irmãos que voluntariamente, porque não se trata de uma obrigatoriedade, que ninguém é cobrado, ninguém recebe alguma carta de recomendação, é algo que a tua palavra diz, aquele que contribua segundo tiver proposto seu coração, e o coração do teu povo tem sido generoso, fiel, e que assim, ó Deus, na sua graça, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que o Senhor na sua riqueza de sua graça em Cristo Jesus, supra todas as suas necessidades. Abençoe a tua igreja, o teu povo, as entradas que chegam essa manhã na tua casa, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira, amém. Dando continuidade à nossa exposição, estamos nessa caminhada junto com João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos 12 apóstolos e também de um grupo mais próximo de Jesus Cristo, né, os 3 que estavam ali acompanharam na situação da ressurreição da filha de Jairo, na questão do monte da transfiguração. Então estava lá Pedro, Tiago e João, fazia parte dessa proximidade. Sim, os adolescentes podem acompanhar Camila, obrigado. E João, que escreveu o 4º evangelho, escreveu o Apocalipse, já findar da sua carreira cristã, na ilha de Pátimo, quando assim foi levado cativo, mas também escreveu as cartas, não definindo como Paulo fez aos romanos, aos tessalônicos, né, a igreja em Éfeso, direcionando quem de fato estaria recebendo, ou seja, o destinatário de sua carta. João não faz isso. Aliás, João não menciona nem o destinatário, nem fala a princípio dele mesmo. Porém, nós vemos que se trata o autor do Evangelho, que escreveu também Apocalipse, que é o autor dessa carta. E é uma carta a todos os crentes, perseguidos e enfrentando certas situações. O seu propósito principal é muito mais do que uma carta, é um tratado teológico.
ele faz a defesa da fé cristã. E hoje, dando continuidade, nós estamos no capítulo 3, falando do argumento moral. No capítulo 3, João vai destacar, né, uma tríade de argumento em defesa da fé cristã e combatendo, refutando toda a heresia. E ele fala do argumento moral, o argumento social e o argumento doutrinário. Nós estamos ainda hoje, o terceiro domingo, nesse primeiro argumento, o argumento moral. E eu pretendo concluir hoje essa parte. Para isso, abra sua Bíblia no terceiro capítulo da primeira epístola de João, e eu quero ler apenas os versos 7 a 10. Nós já citamos nas duas mensagens anteriores, alguma coisa a respeito do que aqui está escrito, mas hoje, falando um pouco mais desses 3 versículos, 7, 8, 9 e 10. 1 João 3, de 7 a 10. Se você pudesse, coloque de pé, em reverência à palavra. Lembrando, né, que, como na introdução, João, ele se apresenta como um pai que carrega o filho pela mão, conduzindo no caminho certo e também livrando das ameaças. Como é uma carta doutrinária, né, uma apologética que ele faz, uma defesa, e ele sempre usa esse termo afetuoso, como diz o verso 7, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, ou seja, o Senhor, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E começa então a advertência, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, aí é o título da nossa reflexão de hoje, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Hoje a reflexão é os filhos de Deus e os filhos do maligno. Oremos. Deus e Pai, estamos dando continuidade a um processo, uma caminhada doutrinária. Então, se a igreja precisa de doutrina, está aí a doutrina bíblica. Não é usos e costumes, é o que a tua palavra diz, o que a tua palavra ensina. Levando em conta o contexto, na época em que João escreveu, há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, mas também entendendo que essa carta não se trata apenas de uma epístola, de uma mensagem direcionada ao público daquela época, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão da justiça, então é útil para nós. E os escritos de João, aquilo que ele trata aqui, também são ferramentas importantíssimas para o fortalecimento da nossa fé, para que também possamos ter condição de defender aquilo que cremos e ter plena certeza daquilo que somos. Portanto, ilumina nossa mente, para que tenhamos entendimento. Senhor, vá além da limitada condição desse teu servo, para que possa também transmitir a tua palavra e sairmos daqui compreendendo as Sagradas Escrituras. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. É sempre bom fazer, né, um feedback, relembrando um pouco aquilo que nós falamos de uma forma resumida para entrar nesse tópico de hoje, cujo título é Os Filhos de Deus e os Filhos do Maligno. Então, nós temos visto que João é do seu interesse, aliás, foi do seu interesse, que os cristãos, os seus leitores, soubessem discernir o verdadeiro do falso, o genuíno do superficial. E para isso ele continua o quê? Refutando, com veemência, dando ênfase, fazendo então aqui lembranças importantes, combatendo o falso ensinamento. E assim também trazendo
né, fincando as estacas da verdadeira vida cristã, como o crente deve viver. Lembrando que quando escreveu o Evangelho, escreveu com o intuito do que aqueles que não creram, ainda não tinham entregue a Jesus Cristo, por isso ele dizia, muitos desses sinais foram para que pudessem crer no Senhor. Escreveu o Evangelho para que os ímpios pudessem crer. Escreve a carta para aqueles que creram, tenham certeza da sua salvação. Tem como ter certeza? Sim. E se você acompanhar aquilo que nós já falamos no capítulo 1, capítulo 2, né, e com muita calma, veja que hoje a gente vai traçar de 7 a 10, já estamos no 3º domingo falando sobre isso, vai dando você ferramenta, condição de defender, de saber o caminho que você está, não apenas crendo na certeza da sua salvação, mas defendendo ela, e discernir o falso do verdadeiro. Esse é o propósito de João, esse é o seu interesse. E aqui no capítulo 3, nós vimos ele pontuando, né, eu falei da tríade, o argumento moral, que nós vamos concluir essa manhã, o argumento social e doutrinário. E dentro desse aspecto, dessa verdade do argumento moral, nós vimos ele falar sobre o grande amor de Deus. Ele divide em 4 verdades. O grande amor de Deus, o Pai. Aí mostra qual foi esse amor. O amor que entregou o seu filho. E aí nós vimos que é importante você olhar para o passado e ter a certeza da sua filiação. Olhar para o presente e se apropriar, porque o versículo 2, né, aqui que nós lemos, diz que nós somos filhos de Deus, então se aproprie disso. E também olhar para o futuro, já com aquela perspectiva de uma glorificação, quando então seremos transformados. O texto diz que nós veremos o Senhor como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então você olha para o passado e tem certeza da sua filiação. Você olha para o presente e você se apropria dela. Você olha para o futuro e já aguarda com expectativa o momento que nós seremos transformados e veremos o Senhor como Ele é. Então isso fala o quê? Do grande amor de Deus, o Pai. Vimos também a grande obra do Pai, o Filho. O Filho que veio então para destruir o pecado e também destruir as obras de Satanás, as duas características, tudo isso nesse capítulo 3 que nós já observamos. Na semana passada, então, concluímos a grande malignidade e pecaminosidade do pecado, falando então de cada ponto. O que o pecado é? Falando da sua essência, falamos da ação do pecado, da reação, né, do pecado, também falamos como destruir esse pecado. A essência é a ilegalidade, pecado é transgressão à lei. A ação do pecado, se Cristo veio para destruir o pecado e as obras de Satanás, a ação do pecado é oposição, é opor-se, né? Insurgir-se contra a obra de Cristo, aquilo que o Senhor fez. A razão é quando nós nos distanciamos de Jesus. Jesus disse, João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aqueles que estão presos nele, vamos dizer assim, tem a seiva do Senhor presente. E o Senhor, ele é o quê? Ele é santo, ele é puro. Então, automaticamente, aqueles que estão presos em Cristo têm uma vida pura. À medida que eu distancio de Cristo, à medida que eu distancio da tua palavra, nós abrimos hoje o culto lendo o Salmo 1. Bem-aventurado, né, aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Mas quem não medita, quem se distancia do propósito, quem se distancia do Senhor, automaticamente se aproxima do pecado. E essa é a razão, é a ausência de Cristo na nossa vida, a origem do pecado. O texto aqui diz que o diabo é o pai do pecado, porque ele peca desde o princípio. E temos a vitória. Terminamos, né, com a Santa Ceia no domingo passado, falando sobre a vitória sobre o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. A quarta verdade, falando sobre o argumento moral, nós vamos ver esta manhã, e eu espero hoje então concluir esse primeiro aspecto dessa tríade que João apresenta como os argumentos para combater a falsa heresia. E hoje nós vamos falar sobre a grande impossibilidade dos filhos de Deus
de viverem na prática do pecado. E para destacar esse aspecto, eu vou aqui utilizar os exemplos que o reverendo Hernan Dias Lopes utilizou, falando sobre 4 aspectos importantes acerca desse ponto. A grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. A primeira dela, a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. Porque olha o que diz o versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o quê? É justo. Assim como quem? Como Deus é justo. Aqui usa, né? Ele é justo. Então, o primeiro aspecto aqui importante dentro dessa questão da grande impossibilidade, os irmãos vão entender melhor no decorrer dessa meditação, porque a princípio assim, fica, como assim? A impossibilidade dos filhos de Deus, da prática do pecado, nós vamos ver a diferença do que é ser um pecador contínuo ou pecador como todos nós somos. Então, a primeira coisa, a prática da justiça é a verdadeira imitação. Lembrando que no contexto da época, a grande oposição à igreja era o gnosticismo. Então, os gnósticos, eles ali tentavam interferir, descredenciar os ensinamentos dos apóstolos, descredenciar até mesmo a figura de Cristo, porque eles acreditavam no dualismo, então tinha toda essa situação, mas estava ali no meio da igreja, estava no meio do povo, também adorando, glorificando, participando do culto, e eles queriam o quê? Enganar os cristãos, teológica e moralmente. Tanto que no versículo 26 do capítulo 2, olha aí, o capítulo anterior, versículo 26, quando João está falando sobre os anticristo, ou o espírito do anticristo, ele diz assim, finalizando o seu argumento, no verso 26 do capítulo 2, ele diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, nos dias de João, tinha a questão dos gnósticos, aceito do gnosticismo. Hoje, nosso dia, tem um monte de situação, que nem tudo que reluz é ouro. São tantas teologias e mensagens que são pregadas, se não conhecermos as Escrituras, por isso que bom que você veio. Quando você não puder, acompanhe a série, porque você não vai poder dizer que não foi ensinado. E o que nós estamos vendo, e por isso com muita calma e cautela, expondo, para que assim possamos aprender e ter condição de defender aquilo que nós cremos. E João tinha exatamente essa preocupação. E por isso aqui ele vai refutando exatamente os ensinamentos daqueles que queriam enganar os escolhidos. E a palavra enganar significa levar para o mau caminho. Uma vez que os falsos mestres, introduzindo ali os ensinamentos distorcidos acerca do fundamento da fé, muitos eram aqueles que acabavam sendo enganados. Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, já advertia. Ele falava assim, ó, vai chegar o tempo em que virão. Então, ele estava apontando para o futuro. Virão os falsos mestres, assim como houve no passado falsos profetas, ou seja, no Antigo Testamento, surgirão falsos mestres. Jesus já falava. Já no período aqui dos apóstolos, já estavam presentes, nós já vimos isso. Se você não acompanhou, veja as aulas anteriores, você vai ver que João já apontava, olha, o espírito do anticristo, o anticristo ainda não se revelou concretamente, mas o espírito dele já habita no meio de nós. Ele sai do meio do povo. Por quê? Com o intuito de enganar principalmente os eleitos. Principalmente aqueles que foram escolhidos por Deus, para enganar a igreja. E aí a importância de nós termos o entendimento. Então, alguns têm essa possibilidade porque não querem estudar a palavra de Deus. E para evitar esse engano, o que João faz? Ele enfatiza, repetidas vezes, ele vai falando dos princípios básicos do cristianismo. A necessidade de obedecer. Porque dentro daquilo que João ensina, nesta carta, fica claro para a gente observar e ver que para João, o fazer é a prova do ser. Vou repetir. Dentro daquilo que João tem ensinado, e a gente já pôde observar aqui durante alguns domingos, o fazer é a prova do ser. Imitamos a Deus pela prática da justiça. Por quê? Nós já vimos aqui o capítulo 1, verso 9, Deus é justo. O capítulo 2, versículo 1, vai falar de Jesus Cristo, o advogado justo e fiel.
Por isso, o verso diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é nascido de Deus é justificado pela fé, mediante a obra substitutiva de Cristo, e ele passa agora a viver uma vida justa. Esse é o primeiro aspecto importante dentro dessa questão da impossibilidade dos filhos de Deus de viverem, né, estagnar, permanecer na prática do pecado. Então, aquele que pratica a justiça, verdadeiramente ele está imitando a Deus. Bom, se eu pratico a justiça, procuro viver uma vida correta, santa, e quando assim o faço, eu estou imitando ao Senhor. Quando assim o faço, eu estou preso em Jesus Cristo, e como ramo preso nele, que é a videira verdadeira, então a seiva é santa, é pura, eu sou um imitador de Deus. Se eu faço o contrário, se eu peco, eu estou imitando a quem? Aí vem aqui o segundo aspecto dessa importante, né, definição que João traz. Segundo, a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. Base, versículo 8, a parte A. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o segundo aspecto importante. Se no primeiro eu pratico a justiça, eu estou imitando a Deus. Se eu permaneço, continuo, né, praticando o pecado, aí eu estou imitando o diabo. Com isso nós vemos que a prática é que define a nossa paternidade. Como somos, como agimos, nas mais diversas situações. Qual o nosso comportamento? Não é aqui dentro da igreja, aquela igreja é maravilhoso, né? Como costumo dizer, ser santo da igreja é muito fácil. A gente está aqui, os louvores apontam para a adoração ao Senhor, né? Nos chama a atenção para a devoção, para a entrega, nós ouvimos a palavra, o ambiente aqui é favorável, não tem ninguém, né? Não tem aquele vizinho chato te perturbando, não tem aquele chefe, aquela situação no trabalho, de um colega que não é da mesma fé, às vezes até da mesma fé, mas parece que é de outra, e te mexe contigo, não tem um filho que desobedece, não tem ali os ajustes que precisamos fazer no dia a dia, no relacionamento, mas aqui está muito bom, está tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, porque é um ambiente de paz, essa atmosfera favorável, é a casa de Deus, onde convém a santidade, adoramos ao Senhor, mas é no dia a dia. Então, a forma como nós vivemos, a prática define a nossa paternidade. E aí a palavra de Deus, ela vem, né, como eu costumo dizer, João vai traçando aqui como se fosse uma tomografia, né? Alguns exames são feitos ali no laboratório. Aí, né, o laboratorista vai lá, vai examinar, né? E ele vai distinguir através das características o que é isso, o que é esse vírus, o que é o outro. Né? Falar um pouquinho aqui de educação e saúde, rapidinho, abrindo um parênteses, falando da dengue. Né? Então, o laboratorista ele tem a oportunidade ali no microscópio de saber aquela larva, quando ela está apenas ali no período, né, da água, uma das, né, da fase do mosquito. Então, algumas características já é, para aquele que conhece no dia a dia, saber qual o mosquito que possa ser. A forma como ele vai até a superfície para respirar, se ele se coloca em condição horizontal ou vertical ou inclinada, você já tem uma noção de saber se é um anófilo, de saber se é um culis, de saber se é de fato o vetor Aedes aegypti. Mas há outras situações que é preciso para, né, detectar com certeza, o laboratorista ver ali, pegar a lente, aí tem algumas características, alguns traços. O sifão respiratório, dá para você saber quem é fêmea, o mosquito, no caso adulto, quem é fêmea, quem é macho. Tem toda uma questão. E nós? Quem são os filhos de Deus? Quem são aqueles? Aqueles que praticam a justiça, aqueles que vivem na verdade. Então, a prática, ela vai definir a nossa paternidade, de quem nós somos filhos, como nós agimos. Fiz questão de ler o Salmo 1, porque o Salmo 1 fala da diferença do justo e dos ímpios. Esse é o título que está ali no Salmo 1, justo e os ímpios. Bem-aventurado aquele que... Aí ele começa a falar, antes de dizer lá no versículo 3, que é o que medita na lei
do Senhor de dia e de noite, ele vai dizendo aonde ele não deve andar, o que ele não deve fazer. E ali um abismo chama outro abismo. Aquele que não anda, né, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu ver, ele começa a andar. Aí tem lá um ditado que não é bíblico, é de Nostradamus, acho. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso não é na Bíblia, tá? Ele tem até uma associação com aquilo que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. 1 Coríntios 15, 33. Anota aí. As más conversações corrompem os bons costumes. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu acho que é de nossa drama. Mas aí não importa. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz, né? Mas tem um sentido. Tem um sentido. Mas eu não posso andar com ímpio. Como que eu vou evangelizá-lo? Bom, se o propósito é evangelizar, se o propósito é exercer uma influência, ótimo. É ali mesmo que você tem que ir. É nos bares que você tem que entrar para evangelizar. É exatamente quando você encontra alguns aí nas esquinas que você tem que chegar e levar a palavra. Pode ser, de repente, lá os jovens aí num trabalho escolar junto com um amigo, não há problema de você ir lá com um amigo, estar com ele, ou às vezes até mesmo você participar de um evento, nós vamos sair para jogar um futebol, comer uma pizza, mas aí qual o propósito? Daniel e seus irmãos, ou seus irmãos em Cristo, vamos dizer assim, os contemporâneos dos seus 3 amigos, eles exerceram influência num lugar distante. Eram cativos, não estavam em Jerusalém, estavam na Babilônia, mas exerceram influência porque viviam uma vida de acordo com aquilo que eles aprenderam, com os ensinamentos sagrados. Então, eles exerceram uma influência positiva, não se curvaram. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, não deixe que esse século coloque uma forma na sua vida, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Como que transforma essa mente? À medida com que eu medito na palavra do Senhor, eu passo a ter conhecimento, vou sendo transformado, e assim eu não vou ser influenciado. Então a prática, ela define a nossa paternidade, como eu estou agindo, como eu me comporto nas mais diversas situações. E isso é importante. E vai nos levar para, falando de prática, para uma terceira verdade aqui, um terceiro aspecto importante, dentro desse quarto ponto do argumento moral, ou seja, dentro dessa área da impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. Então, quem vive na justiça está imitando a Deus. Quem vive na prática do diabo está imitando ao diabo. Aí o terceiro ponto, a prática do pecado é impossível. Como assim, pastor? Impossível para os filhos de Deus. Veja o que diz o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, o que está dizendo aí? Não vive. Então, o terceiro aspecto é o quê? A prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Aí o verso 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? Porque ele é nascido de Deus. Aí eu reitero o que eu disse, só um minuto para eu molhar as palavras, lembrar aqui da diaconisa Edith, mãe do pastor Emerson. Às vezes quando eu passo dar a oportunidade para pregar, ela bebia quase 2 copos de água, eu preciso de molhar as palavras, isso fica na nossa memória, Então, reiterando o que eu já disse nas semanas anteriores, não há uma contradição aqui no que João já ensinou. Então a gente vai diferenciar o que é prática do pecado do que ser um pecador. Porque pode ser, não, peraí, João está entrando em contradição. Só lembrando aqui, olha o que ele disse no versículo 8 do capítulo 1. Só você virar a página, é pequena aí a carta. Aí ele já tinha dito isso daqui, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos, do capítulo 1, tá, gente? Estou só relembrando. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas como assim? Agora o senhor está falando que é impossível para os filhos de Deus não viverem na prática do pecado. Não há uma contradição. Em cada capítulo, João ele está
combatendo um erro diferente. O que ele disse nos versos 8 e 10 do capítulo 1 está falando da cegueira para com o pecado. E aqueles que negam a sua gravidade, o pecado é grave. Então, não significa que nós não somos pecadores. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Ali ele está combatendo aquele que nega, que é cego para com o pecado. E aqui no verso 9, que nós estamos falando dessa impossibilidade da prática, ele está falando da indiferença para com o pecado, que também nega a sua gravidade. O pecado é grave sim, e o salário do pecado é a morte. Então não há contradição. Pecadores, todos nós somos. O que ele está falando aqui é de uma prática. As duas situações, João refuta, ele combate. No capítulo 1, ele está falando da universalidade do pecado. Todos pecaram. E aqui no versículo 9 do capítulo 3, ele está falando da incompatibilidade do pecado no cristão, que nós não devemos viver na prática. A questão lá do Salmo 1. Começa a andar no conselho dos ímpios. Se detém, ou seja, para no caminho dos pecadores. E depois ele vai se assentar, fica no estado de inércia. Ele fica ali na roda dos escarnecedores. Ele já começa a fazer a mesma coisa e nem percebe. Ele começa a participar das mesmas piadas, ver os mesmos filmes, participar das mesmas situações e não percebe. Primeiro ele começou andando. Aí as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Daqui a pouquinho ele para. Legal, mas não, eu sei diferenciar. Pode deixar que eu não vou me contaminar. Daqui a pouco ele está sentado. Aí ele, de fato, torna-se o quê? Um praticante do pecado. É isso que João está aqui mostrando e ensinando acerca desse terceiro aspecto importante. A prática do pecado é impossível para o Filho de Deus. E observação aqui acerca do termo que ele vai utilizar aqui no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecar aqui, aí eu peço aí, com certeza, quem é da área de letras, português, e eu preciso melhorar a cada dia, fico triste quando não consigo corresponder a isso, mas pecar aqui está no presente contínuo. O que significa isso, pastor? É um processo. Então, cuidado, a advertência que ele está falando aqui, para que não fique, para que não venha estagnar e se assentar. Então, o pecar aqui está no presente contínuo. Significa dizer que o cristão não pode viver na prática ou no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberada ou insistentemente numa vida de pecado. Pecadores todos nós somos. Mas é diferente quando eu permaneço, continuo. Aí entra a síndrome, quem é mais de 50 aí vai lembrar, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim. Gabriela, não tinha novela? Gabriela? E essa era a música, é a síndrome de Gabriela. Não, mas amados, não existe essa coisa, pau que nasce torto, vai morrer torto. Amados, hoje nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Vamos repreender essa síndrome de Gabriela aí. É preciso ser curado, é preciso ser restaurado. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Então a gente precisa deixar a palavra de Deus, conhecereis a verdade, é o que nós precisamos aprender, é essa verdade. Aí a verdade vai te libertar. Essa é a verdade, os ensinamentos escritos, que Cristo fez, a obra de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício foi único e perfeito. Hoje nós somos nova criatura. Paulo disse, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então não é compatível para o cristão viver na prática do pecado e utilizar desses recursos. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. É pessoas que têm que entender. Tudo bem, as pessoas podem até tentar entender, mas uma coisa é certa, Deus é justo. E o Senhor conhece o nosso coração. E aqui, o texto é exatamente para diferenciar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então é importante destacar isso. E aqui não está dizendo que quem é nascido de Deus jamais comete pecado, mas é que ele não persistirá no pecado.
Por quê? O pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, escreveu Oren Wiesber, né, um teólogo americano. O pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Como eu já disse, né, a reação do pecado é opor-se, insurgir-se, né, contra a obra de Deus, a obra de Cristo. Mas ainda é importante ressaltar aqui, João, ele usa duas razões pelas quais os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Voltando ao versículo 9, a parte B, ele vai dizer acerca dessas duas razões. A primeira dela, ele vai dizer assim, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. É a parte B. A parte A nós já tratamos, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A João vai usar aqui duas razões para dizer o porquê. Primeira, pois o que permanece nele é a divina semente. Exatamente por causa da divina semente implantada em nossa vida, é que não permanecemos na prática do pecado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu, fazendo um comentário acerca disso, então ele usa, ou melhor, ele mostra que João está utilizando aqui, né, uma linguagem de reprodução humana. Ou seja, o sêmen carrega a vida e transfere as características paternas. Então, o sêmen que a pessoa carrega, ele está ali recebendo já as características do seu pai. Então, dizendo, a semente divina fosse como um esperma que foi implantado em nós. Assim como o filho natural cresce com as características do pai, também aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus, né, ele cada vez mais vai crescendo espiritualmente em semelhança ao Pai Celeste. Né? Se o filho natural carrega as características, né, hoje estou aqui com o Pedro, meu filho, então não é difícil de você ver ali algumas características que ele herda do pai. Né? Pode às vezes não ser na parte de fisionomia, mas de repente a personalidade, mas o Pedro parece um pouco. E para que ele não entre em crise, penso que ele vai ficar careca também. Né? Isso daí, eu sei que isso daí é um horror para ele, né? Mas, deixando o Pedro à parte, que bom que as coisas de Deus que a gente herda não são isso, né? Se, de fato, procurarmos viver na verdade e vivermos na justiça. Então, por isso que Nicodemos, ele utiliza essa questão, né, falando sobre João, como apresentando aqui como uma reprodução humana, como o sêmen, que vai carregando ali a vida, a característica paterna. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza divina. Nós vimos isso quando nós expomos aqui a epístola de Pedro. Deixa aqui marcado, só para a gente ler como referência. Os que são filhos de Deus herdam a natureza de Deus. Segunda epístola de Pedro, volte aí. Segunda epístola, 2 Pedro, né, o hábito da gente falar, 2 Pedro, capítulo 1. Agora eu vou falar do Pedro da Bíblia, não do meu Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Já foi? Porque está pertinho. Se você passar muito rápido, você até vai direto. Né? São talvez 2, 3 páginas. Visto como pelo divino poder, nos tem sido, olha só, já começa, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Então, herdamos, como filhos espirituais, né? Filhos do Senhor, essa natureza espiritual. Os filhos de Deus herdam a natureza
divina, como nós vimos aqui Pedro escrevendo na sua carta. Então, a divina semente, a primeira razão aqui que João utiliza para afirmar que a prática do pecado é impossível aos filhos de Deus, ele fala por causa da divina semente. A segunda razão, finalizando o versículo de número 9, vamos lá, voltar para 1 João, capítulo 3, verso 9. Ele então diz: pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, por quê? O que diz aí? Porque ele é nascido de Deus. Primeiro, a primeira razão, divina semente. A segunda, por quê? Por causa do nascimento, ele é nascido de Deus. Aliás, nascido de Deus é o tema central dessa carta de João. Repito, se ele escreveu o evangelho a fim de que aqueles que eram ímpios pudessem crer que Jesus era o Messias, ele escreve a carta para aqueles que creram tenham certeza que são crentes, certeza que é filho de Deus. O tema central é esse, os filhos de Deus. Quer ver? Rapidamente. Nós vimos aqui, versículo 9, então já diz isso, que nós somos nascidos de Deus. Se você olhar, talvez na mesma página aí da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus. Capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o quê? Nascido de Deus. Versículo de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence quem? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O versículo de número 18, do capítulo 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então veja, há essa questão de uma ênfase, repetidas vezes, ele vai afirmando, e esse é o tema central. Crente, ele é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele não vive pecando. Por isso que a prática do pecado é impossível para o Filho de Deus. E o quarto aspecto importante acerca dessa questão da grande impossibilidade dos filhos de Deus viverem na prática do pecado. Versículo de número 10. Voltando lá, 1 João 3, 10. O último versículo que nós lemos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, nós já vimos aqui, né? Não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Essa questão do amor é fundamental, amados. Muito bem, qual é o quarto aspecto importante aqui? Os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. João vai concluir a sua exposição sobre o argumento moral. Nós ainda vamos falar sobre o argumento social e doutrinário, mas sobre o argumento moral. E falando dessas 4 verdades, hoje então aqui finalizando esse aspecto, né, a grande impossibilidade dos filhos de Deus viverem na prática do pecado, João vai concluir, né, o seu argumento moral, falando que a humanidade está dividida em 2 grupos, que são, dentro daquilo que a gente já ouviu hoje pela manhã. Quais são os 2 grupos? Quais são? Os filhos de Deus e o filho do diabo. É interessante, aliás, em toda a sua carta, né, ele enfatiza isso, né, nessa epístola, mostrando essas categorias, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, Deus e o diabo. Ele não usa meio termos, não há neutralidade para João, né? Ou é X ou é Y, é verdade ou é falso. Ou é um herege, ou de fato é um cristão genuíno, ou é de Deus ou é do diabo. E aí há uma expressão de Agostinho de Hipona, né, muitos conhecem como Santo Agostinho, é um dos pais da igreja, né, aqueles que viveram ali, ainda pegaram um pouco, talvez mais do 2º século depois dos apóstolos, e então são de grande importância. E o que escreveu, né, e tem uma relevância dentro daquilo que nós estamos falando, Agostinho de Hipona?
Ele disse assim, abre aspas, o diabo, e você vai concordar com isso, o diabo não fez homem algum. O diabo não deu à luz a homem algum. O diabo não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse dele nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter nascido dele. Fecha aspas. Né? Então a questão é essa: o diabo não criou, o diabo não fez, Deus que nos criou, mas são as obras que vão definir quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Nós já vimos, né, no tópico 2, quem imita, né, quem pratica e vive na prática do pecado está imitando o diabo. Então, ao imitá-lo, nos tornamos filhos dele. O teólogo alemão e também pastor, Werner de Boer, escreveu dizendo: não podemos pensar que na igreja estão todos os filhos de Deus, e só lá no mundo que estão os filhos do diabo. Esse é um grande engano. Por quê? Há joio no meio também da igreja. Tem o trigo, mas tem o joio. Aí não compete ao pastor tirar. Quem vai fazer isso é o Senhor. O sumo pastor, na hora da grande ceia, ele vai eliminar. Ele vai separar o joio do trigo, mas está aqui. João deixou bem claro, Paulo também já havia advertido, que o anticristo surge no meio da igreja. E agora, então, ele está falando também sobre isso. A diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Por quê, amados? O próprio João, e ele registra isso no quarto evangelho, presenciou Jesus falando isso para homens que conheciam a palavra, doutores da lei, homens que eram moralmente, praticavam ali na risca, fariseus em tudo, no horário, tudo certinho, e certa vez, olha o que Jesus falou para eles. João escreveu isso, estava ali, ouviu, isso daí eu tenho que anotar. Isso, depois você lê em casa, João 8:44. Quando então João presenciou, e Jesus disse para aqueles que eram fiéis à lei, que tinham as suas realizações religiosas, e Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Foi palavra de Jesus, tá? Não foi do pastor Alan, nem do pastor apóstolo João, foi de Jesus. Ele ouviu Jesus falando isso. Isso é para a gente ter esse entendimento. Porque, infelizmente, muitos dos filhos que convivem na igreja não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. E estão ali. Às vezes até com um linguajar de crente, com um linguajar gospel. Ele até canta, ele até chora, ele até participa da ceia, ele traz o seu dízimo, ele está presente, mas ele é joio. E é bom também a gente relembrar as palavras de Jesus Cristo. Isso, anote, está em Mateus 7:22, quando Jesus já advertiu, assim dizendo, quando alguns vão se apresentar a ele dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos milagres. Mateus 7:22. Jesus, ele não contesta que de fato tenham realizado tudo isto. Nesse caso, não seriam eles membros proeminentes de sua igreja? No caso aqui, nas palavras de Jesus Cristo, não. Porque Jesus lhe respondeu no versículo 23 do mesmo capítulo 7 de Mateus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam tais iniquidades. Então, infelizmente, cantam, dizimam, participam da ceia, tem toda uma roupagem, mas são as obras. Nesse mesmo capítulo 7, versículo 20, Jesus vai dizer que são pelos frutos que se conhece. O quê? Então não adianta. Pode até realizar alguns feitos. Aqui está dizendo, né? Em teu nome não profetizamos, em teu nome não realizamos milagres. E Jesus disse: não,
contudo, não vos conheço, apartai-vos de mim. E assim também aqui João, ele constata, no versículo 10 que nós lemos, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. Mas à frente nós vamos ver João dizendo, como pode você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Está aí no dia a dia. É muito forte isso, pastor, mas é verdade. E a palavra ela serve também para nos confrontar. Essa manhã também estamos sendo confrontados. E que sejamos libertos pela palavra, para que possamos, uma vez que somos crentes em Jesus Cristo, ter certeza da nossa salvação. Porque a palavra, ela é clara. Ela vai traçando e mostrando para a gente, ora dando um diagnóstico, ora fazendo uma ressonância, para que haja uma distinção correta de quem é, qual é a paternidade, quem somos filhos, e nos confrontando para, ei, preste atenção, quem é de Deus, ele tem ali um alarme. Nós pecamos porque somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado porque temos um alarme, é como se fosse um sininho, ou uma campainha, e essa manhã a gente está botando bateria nessa campainha, para que ela não falhe, que eu conheça a verdade, eu retenho a palavra, e aí então isso reforça, porque na hora que você for agir diante de uma situação adversa, opa, isso é de Deus. Não tem esse negócio, pisou no meu calo, coitado. Né? Nem vou dizer o complemento de que alguns dizem, né? Não. Não tem essa questão de pavio curto ou outras situações que são utilizadas. Por quê? Somos nascidos de Deus. Temos a semente. Qual é a semente? A semente é a palavra de Deus. A semente. João aqui já falou, olha, permaneça naquilo que vocês aprenderam desde o princípio. Ou seja, desde o início da sua conversão, que você tem aprendido, né? Lá no caso de João, que eles aprenderam a doutrina, porque a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, então passavam para eles. No nosso caso, a gente permanece na doutrina, na palavra de Deus. Nós temos as séries, seja se você veio da escola bíblica infantil, desde que você aprendeu no início, ou do início da sua conversão, o que você aprendeu lá no estudo, no preparatório para o batismo, no CETEB, se você ainda não fez, faça o CETEB. Porque tudo você vai adquirindo conhecimento, fortalecendo a sua fé, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus, e você vai criando consistência, sendo fortalecido, você vai recarregando a bateria, né? E assim você vai ser lembrado sempre, não vai viver na prática do pecado, não vai se assentar na roda dos escarnecedores, não vai se deixar, né? Não vai se deixar ser influenciado, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e você vai guardando isso, mas com fundamento, com a palavra, e essa é a ideia de João, trazer esses ensinamentos para que a gente tenha uma compreensão exata da palavra de Deus. Então são pelos frutos que se conhece a árvore. E os filhos de Deus, João então, ele apresenta essa tríade de argumento para que isso sirva como teste. O teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Isso está relacionado ao quê? A obediência, no que se diz respeito à moral, o amor, no trato social uns com os outros, e a fé, que está relacionada à nossa doutrina, aquilo que cremos. E eu quero concluir essa manhã, que eu me organizei para acabar mais cedo, em relação até o dia das mães, né? Por isso cantamos só 2 hinos, procuramos ser bem sucinto, normalmente tenho acabado às 11 horas, e deixei só esse último tópico, e eu quero concluir aqui com uma expressão também muito importante dentro de algo que já traçamos na semana passada. Vocês que estiveram aqui, ou pelo menos têm tido interesse, porque aí eu não posso obrigar ninguém, mandar ninguém, mas se você tiver o interesse de ouvir as outras mensagens que você perdeu, porque não pôde estar aqui, estava trabalhando, teve uma outra situação, então certamente você já ouviu, mas se você não ouviu, eu vou insistir, eu não posso obrigar, mas eu posso pedir, ouça, veja, para que você, por amor a você e a igreja, você possa aprender. Quando nós aprendemos, nós temos condição de defender aquilo que nós cremos. Do contrário, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Enquanto não são aqueles que ficam lá na televisão, nem tudo que reluz é ouro, nem todo pastor, né, nem todo milagre que você está vendo lá na televisão, seja na internet, que maravilha, eu vi, estava ali, as pessoas estavam ali. Amados, o que você vê de situação, pega o ensinamento. Lembra daquilo que Jesus disse.
Em seu nome repreendemos demônios, fizemos muito milagre. Lembre disso. O que você tem que se apegar é o ensinamento, é a doutrina, o que está sendo pregado. Porque o próprio Senhor disse que muitos iam até se transformar, né? Se transfigurar, né? Ou se disfarçar em anjo de luz, para enganar, se possível, os eleitos. Então, o que eu insisto aqui, se você não veio, veja, é para quê? Para que você tenha consistência, argumento, fundamente a sua fé, o que você crê, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, e nem só porque o pastor Alain falou, mas é aquilo que a Bíblia diz. Então, o estudo expositivo nos dá condição de não ficar viajando muito, e sim se apegar àquilo que está escrito, levando em conta o contexto da época, mas também trazendo para a nossa vida nos dias de hoje. E o espírito do anticristo está aí. E muita coisa que você pega e come na televisão, que você pensa que está te alimentando, na verdade vai te dar um problema, uma infecção espiritual. Mais cedo ou mais tarde você vai estar no pecado, ao invés de estar praticando a justiça e sendo filho de Deus. Então tome cuidado com isso, né? O pastor Alain fala, vê o que a Bíblia diz. Então eu insisto aqui, veja o que você perdeu, para que você tenha condição de acompanhar o raciocínio, e assim como João escreveu, com o intuito de que aqueles que creram pudessem ter certeza, o pastor está trazendo aqui para que você tenha certeza daquilo que você diz que crê. Se você crê, então fundamente, dê razão da sua fé. Não, está aqui, né? Anote. Opa, eu lembro uma vez teve estudo lá na igreja, vou anotar e vou ver, vou lembrar. E aí eu não vou ser enganado ou levado por qualquer vento de doutrina. O espírito do anticristo continua em nosso meio. E está aí, distribuído, para que você tenha condição até mesmo de absorver o que é bom, né? Porque pode ser que a mensagem, aquilo que foi pregado, teve coisa boa. Opa, isso daqui é proveitoso, então eu vou ser seletivo. Ótimo. Mas de repente o sininho, quando você tem a verdade, vai bater. Opa, isso daqui o pastor falou ali, ele gritou, ele pulou, ele rodou, mas aquilo que ele falou ali não tem nada a ver. Ou então foi fora do contexto. Pode estar na Bíblia. Porém, todo texto fora do contexto é um pretexto para eu pecar. Então tem que ver o contexto, eu tenho que ver toda a situação. E para isso tem que fazer o que você está fazendo aqui. Você que está me ouvindo na mente, tem que fazer isso aqui, tem que ouvir, parar para querer ouvir o estudo da palavra. Porque só o estudo que vai trazer a nós o conhecimento. Aí eu conheço, e eu tenho condição, né, de fazer a defesa, apologética, a defesa da fé, daquilo que eu creio. E eu concluo, então, aqui, para a gente orar, com a expressão de um outro teólogo muito conhecido, né, faleceu recentemente, John Stott. E ele assim escreveu, abre aspas, falando até dentro do texto que nós já vimos, principalmente em alguns estudos anteriores. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, nós já vimos isso, e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar, olhando para o futuro, né, pela segunda vez, haveremos de vê-lo como ele é, e seremos semelhante a ele. Aí ele adverte, como podemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas duas manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda, ou seja, obedecer aquilo que ele nos ensinou e mostrou através da sua vida, e assim estarmos preparados para a segunda vinda, devemos nos purificar como ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus, somos filhos de Deus e não somos filhos do maligno. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado, obrigado. Desafiador, muito. Intenso, demais. Mas estamos aqui, caminhando. Não correndo, caminhando. Procurando entender, compreender a tua palavra, que é eficaz. O autor de Hebreus diz, ele é mais cortante do que espada de dois gumes. Apta para discernir os pensamentos. Penetra juntas e medulas, ou seja, ela mostra, ela revela, porque ela é apta para discernir os pensamentos, ela mostra
E aí eu volto ao Salmo 139, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu preciso de confessar, reconciliar, porque já em outro momento João disse, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E é o que nós precisamos como filhos de Deus, uma vez que pecamos, confessar. Se confessamos, o perdão é um ato legal. Florência, ou seja, uma expressão da área da advocacia, é justo, por quê? Jesus já conquistou isso na cruz, é legal, porque o sacrifício dele é perfeito e único, e uma vez que recebemos essa graça, essa dádiva, que possamos viver na prática da justiça, não do pecado, porque quando sou justo, eu estou imitando aquele que é justo, aí eu sou filho de Deus. Ajuda-nos, a Deus, a continuar prosseguindo nesse ensinamento de João, que é um ensinamento que vem do alto, para edificar a tua igreja, para fortalecer a tua igreja, e não sermos levados por qualquer vento de doutrina, e termos discernimento para distinguir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, o que é luz e o que é trevas, o que é de Deus, o que é do diabo. Que o teu Espírito fale melhor ao nosso coração, nos dando compreensão e entendimento, para vivermos como filhos de Deus, no qual fomos chamados. E eis aí a tua palavra, que é a semente plantada em nós, para que assim sejamos seus filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Logo mais, então, reforçando, teremos nosso culto, tem também uma palavra, e logo, ainda no desencadear do culto, antes de finalizarmos, as crianças vão apresentar uma singela homenagem. Você que vai estar aí com os seus filhos ou com a sua mãe, tem um momento especial de comunhão, né? Que Deus abençoe o seu restante de dia. Se fazemos pedidos de oração, traga os pedidos para mim, por favor. Né, também devemos agradecer, e de forma intensa, durante a semana, tivemos o processo de algumas pessoas que tiveram internadas, outros foram operados, né? Falo para os jovens aí lembrar de visitar a Rebeca, né? Porque vem o período pós-operatório. Para um jovem, né? E, por exemplo, às vezes quando a gente quer bater uma bola, né, Daniel, tá com o pé ruim é brabo, né? Dá aquela, puxa, aí exatamente naquele período que a gente machuca o pé, que tinha um futebol maneiro, que, né, a gente fica bravo. Aí para uma jovem, enquanto tem a possibilidade de você fazer uma cirurgia, e o interessante é que nesse processo foi descoberto que Rebeca não tem apenas um joelho, nem que tem que ser operado, o outro precisa de ser operado, o fêmur precisa de ser operado, né, e vai te deixando impossibilitado de participar de tantas coisas. Então vem a graça, que é a expectativa, que já há muito tempo ela vinha sofrendo com isso, às vezes ela caía do nada, porque ele torcia, né? Então teve a graça de fazer a cirurgia, mas também vem esse período pós-operatório, que é de recuperação, não apenas no aspecto, cadê o Bruninho, né, na área da fisioterapia, né? Também você pode dar umas dicas lá, que é importante, então quanto jovem irmão em Cristo, né? Que é importante, mas tem o lado emocional, que aí fica, sente, poxa, eu vou ter que passar por isso de novo. Então, para que não entre um quadro depressivo, não é uma depressão, mas um quadro depressivo, é preciso a presença da igreja. Então, jovens, se mobilizem, façam uma visita, façam uma oração quando puder, porque ela não pode se deslocar, não pode tirar o pé da situação ali, a perna tem que manter, está cheia de ponto. Então, a nossa presença vai alimentando a alma, gente alimenta a gente, tá? Isso é importante. Você não precisa, o que eu vou falar? Bom, cuidado. Melhor às vezes é ficar silêncio e ouvir a pessoa. Ouça. Ouvir o outro é também valorizar a vida do outro, porque uma escuta ativa é você valorizar o sentimento e a dor do outro. Façam isso é bom, isso é saudável, isso é papel nosso de igreja, né? Então, assim, agradecemos pelo sucesso da primeira cirurgia e vamos agora fazer a nossa parte. Agradecemos pelo restabelecimento do Heitor, ficou alguns dias internado, né? O neto de Bernadette, filho de Natália, mas graças a Deus pôde vir, neto da Alve do Edinho.
pôde vir para casa, vai passar aí Dia das Mães, né? Isso é bom, mas foram momentos apreensivos. Se oramos, vamos agora agradecer, tá bom? Ok? Pois não. Sua neta? Oh, que benção. Amém. Isso. Vovó, né? Do César? É mesmo? Irmão Jael também foi socorrer lá o pastor Egmar, na propriedade lá do incêndio, acidentou, ficou no hospital, mas já está em casa. Os homens aí também, depois, durante a semana, chegue junto, é importante, né? Também a nossa presença, está até impossibilitado, tendo um pouco de dificuldade até de se alimentar. Então teve a irmã Marisa, irmão Jael, né? Vamos orar. Ela estava vindo para o culto? Deu para levar, levou para o hospital ou levou para cá? Vamos pedir a misericórdia de Deus, né? Que às vezes ele precisa. Eu sei como que é isso. Minha mãe é teimosa pra caramba. Ela não está aqui hoje. Ela só vai puxar minha orelha em casa. Mas minha mãe, para levar minha mãe no hospital, né? Porque o certo era a irmã ir lá para o hospital para receber o atendimento, né? Aliás, quem não é teimoso, né? Que atire a primeira pedra. Deus e Pai, a verdade é que nós precisamos orar, interceder, porque os dias são maus. E diante de um mundo de tantas situações, e que estamos sujeitos a passar pelas aflições e problemas da vida, nós precisamos clamar pelo Teu nome, e pedir a Sua misericórdia sobre as pessoas que precisam. Lembramos de jovens, lembramos de Rebeca, lembramos de homens, lembramos do Israel, lembramos de senhoras, ó Deus, a irmã Marisa, e assim lembramos daqueles que precisam de uma intervenção divina do Senhor, operando naquilo que precisam ser restabelecido fisicamente, mas também no emocional, para que não venham adoecer mentalmente. Ajuda, Jesus, tenha a sua misericórdia, a sua graça, operando assim sobre cada um desses nomes, e também aqueles que estão escritos nesse caderno de oração, e nesse pedido que está aqui. Clamamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, para que assim como foi mencionado, cada nome o Senhor visite e abençoe pela tua graça e misericórdia. Agradecemos por aquilo que o Senhor já pôde fazer nessa primeira etapa na vida de Rebeca. Agradecemos pela neta da tua serva. Agradecemos, ó Deus, pela obra, pela data tão significativa e importante. Te louvamos pelo restabelecimento de Heitor. Obrigado. Pedimos, mas também sabemos ser gratos pela obra que o Senhor tem operado, pela sua infinita misericórdia e graça. Assim, concluímos esse culto. Ao ouvirmos a tua palavra, aprendermos, ajuda-nos a colocar em prática, porque a prática define a nossa paternidade. E assim apresentamos esses irmãos que não puderam estar aqui conosco nesse dia, mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, alcance aonde quer que eles estejam, derramando da sua graça e da sua bondade. Agora, leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando o restante de dia abençoado, num dia hoje atípico, de encontro, de família, de almoço, e que possam sempre lembrar do Senhor, que deu a condição dessas irmãs serem fecundas, se tornarem mães. Se hoje estamos aqui porque tivemos uma mãe, ou temos uma mãe, e que possamos agradecer por essas mulheres valorosas. Muito obrigado. Receba esse culto como adoração e louvor a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Só um último aviso: o evangelismo passou para o próximo domingo, em virtude do dia hoje das mães, mas no próximo domingo, depois do culto da manhã, saia para evangelizar. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.